Então, muito bem-vindos. Vamos começar a nossa primeira aula dessa nossa jornada aqui. E a gente vai falar então sobre frustração. E aí, já vou te fazer uma pergunta inicial. Pensa aí em 3 momentos da sua vida, só 3 agora, em que você se sentiu bastante frustrado. Tenho certeza que você não precisa de muito tempo para pensar. E tenho certeza de que você me daria mais do que 3 exemplos, do que 3 situações onde você se sentiu frustrado. A frustração, ela está em todos os aspectos da nossa vida, que ela vai desde um relacionamento que termina e a gente colocou muitas expectativas ali nesse relacionamento, até uma compra mal-sucedida na internet, né. Então, ela fica muito evidente na nossa vida, no nosso dia a dia, mas ela também está muito presente na nossa vida profissional. O que que foi acontecendo ao longo dos anos, né? Eu tenho visto muitas pessoas chegarem aqui até mim com essa queixa de uma frustração muito forte voltada para a experiência lá no mercado de trabalho, em várias posições que as pessoas ocupam, vários níveis, isso acontece de uma forma geral, isso não é privilégio, não é específico de áreas ou de determinados nichos, isso acontece com frequência e com muitos profissionais, né. Mas por que que então a gente se sente tão frustrado? Por que que a frustração é um sentimento, né, não é uma emoção, é um sentimento que é tão recorrente. Por quê? Frustração, gente, está diretamente relacionado com uma coisa chamada expectativa. Vou te dar um exemplo da vida cotidiana para vocês poderem entender. Imagina o seguinte: você entrou lá, estava lá navegando no Instagram e achou lá, apareceu um sapato e você entrou no site, enfim, olhou o sapato, lindo, confortável, uma cor que você queria, bonita, né, que você desejou ali, beleza, você comprou. E aí você esperou 7 dias para aquele sapato chegar. Enquanto esse sapato não chega, nesse período aí de 7 dias, o que que você ficou fazendo? Você ficou pensando no sapato. Você ficou pensando se ele ia chegar naquela cor mesmo, aí você ficou pensando na roupa que você já ia usar com aquele sapato, na ocasião em que você ia usar aquele sapato, já pensou, nas situações, já olhou a data X que você queria ir com aquele sapato, o clima vai estar bom ou não para usar, adequado na festa da fulana e tal. Você já criou, então, várias situações, vários cenários aí, aonde você usaria aquele sapato que você viu, né, ele pareceu para você ali na internet de alguma forma. Você passa tem situações que a gente até sonha, né, com esses objetos. Enfim, o que que a gente faz? Planos. O que que a gente faz? Gera expectativas, baseado em quê? Em fatos. Você tem alguns fatos ali, claro, você tem uma foto, você não tem o objeto na sua mão, físico, você não experimentou, você não viu ele, né, você tem uma foto, você tem um vídeo, uma descrição, mas efetivamente você nunca esteve diante daquele objeto. Muito bem, passam 7 dias, muita expectativa lá, espera, fica acompanhando, né, para saber se ele chegou ou não. Enfim, chega o prazo, seu sapato chega. Seu sapato chega, você é notificado, você chega em casa, você abre a caixa do sapato, né, o embrulho, e aí na hora que você olha para o sapato, a primeira coisa que você já vê, você fala: não era exatamente essa cor que estava na foto, não era exatamente esse tom que eu imaginava, mas tudo bem.
Aí você pega o sapato, começa a olhar, você fala: o acabamento, né, talvez pudesse ser mais bem feito esse material, tal, mas tudo bem, né, vou experimentar". Aí você experimenta, fica desconfortável, meio duro, não é exatamente aquilo que você imaginou. Você vê que ele não ficou tão bom no seu pé, e você vê que talvez ele não se adeque efetivamente com aquela roupa que você imaginou, e aí você fica se sentindo mal, né, aí você fica frustrado com relação àquilo. Vamos pensar numa outra situação aqui. Você conhece uma pessoa pela internet, você viu a foto da pessoa, rede social, eh, stalkeou, procurou amigos, outras fotos, outras informações. Aí você vai lá, vê os lugares que aquela pessoa gosta de ir, algumas coisas que ela gosta de fazer, começa a mapear um pouco, né, o comportamento daquela pessoa. E aí vocês começam a bater um papo ali na internet. Primeiro aqueles papos de elevador, né, aquela coisa blasé do tempo, vai chover, e aí fala um pouco da família, onde mora, se tem cachorro, trabalho e tal. Vocês começam a ver que vocês têm algumas coisas sim em comum, parece que a pessoa é uma pessoa legal, começa a despertar algum interesse em você, vocês resolvem então marcar um encontro presencial. Até então é uma conversa, né, de telefone, enfim, é uma conversa de mensagens que evolui para uma conversa de vídeo, mas vocês não se conhecem pessoalmente, efetivamente. E aí, no momento em que vocês resolvem sair para se encontrar, você já começou a criar algumas histórias. Você já começa a criar uma história de um romance. Um romance que rapidamente, isso tudo na sua cabeça, né, na sua criação, já evoluiu para um namoro e que você já está pensando lá no dia do casamento e você já pensa inclusive nos filhos que você vai ter com aquelas pessoas. Antes mesmo de encontrar com ele, com aquela pessoa, né? Baseado nas suas conversas, nas suas trocas de mensagem e algumas conversas de vídeo. Você já cria aquela ideia, né? Aquela história, aquele romance na sua cabeça. Então, começam os encontros. Primeiro, segundo, a pessoa é uma pessoa legal. Ela é até uma pessoa interessante, vocês se dão bem em alguns pontos, tem algumas coisas realmente em comum, mas ela é uma pessoa que acabou de sair de um relacionamento, ela ainda está muito traumatizada, ela ainda está muito abalada com o fim daquele relacionamento e ela não quer compromisso agora. Ela diz isso para você, essa pessoa, durante os seus encontros posteriores com ela. E mais, ela diz para você que entrar num novo relacionamento e inclusive ter uma vida a dois é uma ideia, é uma possibilidade futura, mas que ela nunca pensou em ter filhos. E aí despenca tudo, né? Toda aquela ideia, todo aquele romance, todo aquele conto de fadas que você já tinha criado na sua cabeça, as famílias reunidas, a festa do casamento, a lua de mel, os filhos, o cachorro, tudo aquilo vai por água abaixo. Porque você criou uma história em cima de poucos dados, ou de poucas evidências, ou de, muitas vezes, nenhuma, né? Vamos para o mundo corporativo. Você trabalha numa empresa, muitos anos. Você sabe que você faz um bom trabalho, você tem alguns retornos positivos, feedbacks positivos da sua atuação. Você é uma pessoa dedicada lá, você trabalha, demonstra o seu desempenho, suas atividades são efetuadas, né? Você é proativo, bate meta, e inclusive ajuda outras pessoas com demandas dela, fica até mais tarde, se relaciona, vai nos happy hours, vai nas festinhas que tem que ir, faz a sua interação, enfim, faz seu trabalho e se relaciona. Recebe
sim, alguns elogios por conta desse trabalho que você faz, mas na verdade você fica aí esperando que o seu chefe, seu líder ou um superior te chame para um feedback mais estruturado, que ele chegue e reconheça, que ele diga que ele reconhece o seu esforço. E você fica esperando que ele não só reconheça o seu esforço, reconheça o seu trabalho, reconheça suas competências, reconheça suas habilidades, que ele tenha essa proatividade, mas que ele te ofereça uma promoção e um aumento. Mas você nunca pediu. Você nunca pediu nem o feedback, nem a promoção e nem o aumento. Você fica esperando que ele veja, que ele te reconheça e que ele te dê esse retorno. Você fica esperando que o seu merecimento seja recompensado a partir da percepção do outro, né? Que o outro perceba isso. Sem você deixar, você deixa claro, você deixa claro no seu trabalho, nas suas evidências, mas você não pede para que aquilo aconteça, né? Você acha que as suas atitudes deveriam e devem falar por si só. Mas o feedback nunca vem. Não é uma prática, por exemplo, da sua empresa, ou se seu chefe marca e nunca consegue fazer porque não dá tempo, né? Ou quando é alguma coisa rápida e é onde se fala de coisas mais corriqueiras, mas pode ser que um dia ele venha, né? Mas você também não pede. E aí, você não pede, o feedback não vem, o reconhecimento não vem, o aumento não vem, a promoção não vem, mas você também não deixou claro, você também não pediu. E aí, o que que acontece? Frustração. Nessas 3 histórias, o que que a gente faz? O que que acontece com a gente? A gente se frustra. Por quê? Porque nós geramos expectativas. Nós criamos histórias, criamos uma realidade em cima, às vezes, de fatos e dados não existentes. Fatos e dados que a gente também cria. Então, a gente cria uma expectativa alta, envolvendo, inclusive, outras pessoas, coisas de fora, um produto, ou no caso dos relacionamentos, sem muitos dados, ou sem muitas evidências, ou sem que a gente faça, de fato, um real movimento com relação àquilo. E aí, o que acontece, então? Expectativa alta, a coisa não acontece, frustração. E isso acontece de uma forma tão intensa, isso não acontece na nossa alma, não, gente. Isso acontece no nosso cérebro. Isso é um mecanismo cerebral, envolve neurotransmissor, áreas específicas do cérebro, envolvem circuitos cerebrais que jorram no nosso cérebro determinados tipos de neurotransmissores que fazem com que a gente se motive para fazer aquilo, e quando não acontece daquela forma que a gente imaginou, esses níveis desses neurotransmissores, eles caem, e aí a gente fica muito frustrado. E aí é que acontece, então, essa sensação da frustração. E já que a gente está falando que a frustração não acontece na alma, né? Ela acontece em níveis cerebrais mesmo. E eu disse que ela envolve vários circuitos. Ela envolve vários mecanismos do funcionamento do nosso cérebro. Ela está intimamente ligada ao sistema de recompensa, né? Então, a gente tem estudos e insights muito valiosos que a neurociência traz para a gente, de pesquisas científicas já, que podem comprovar esse tema. Então, tem algumas evidências de algumas áreas que a gente já sabe onde o mecanismo da frustração aparece, né? Onde ele acontece, aliás. O primeiro está intimamente ligado, então, com esse circuito nosso de recompensa, de motivação, né? O cérebro humano, ele é um sistema de recompensa complexo, né? Nosso cérebro adora uma recompensa, vive de recompensa.
né? Existe uma área específica aqui, que chama de núcleo accumbens, né? E também o córtex pré-frontal. São duas áreas envolvidas aí nesse sistema de recompensa. Então, quando a gente espera uma recompensa, quando a gente espera atingir uma meta, essas áreas, esse núcleo e o córtex, eles liberam a dopamina, que é um neurotransmissor, que não é o neurotransmissor do prazer, como muitas pessoas acreditavam, é um neurotransmissor relacionado à motivação, por isso ele é tão importante e por isso ele está tão intrínseco aqui nesse sistema. E o que ele vai fazer? Quando você tem muita dopamina, então, quando você está motivado para fazer alguma coisa, esperando alguma coisa, uma recompensa, você tem uma jorrada, um excesso de dopamina no seu cérebro, que é o que a gente está esperando, a gente está criando, então, uma expectativa. E aí, o que vai acontecendo? O que acontece quando a gente não alcança aquilo? Quando a gente não é recompensado da forma que a gente imaginou, quando acontecem obstáculos, dificuldades, e quando aquela recompensa não vem, o que acontece? Acontece que é uma redução muito drástica do nosso nível de dopamina. A dopamina, às vezes, não cai num nível basal, que é o nível basal que a gente tem de dopamina, ela cai num nível abaixo daquele que a gente estava antes da gente estar criando a expectativa. E isso gera, então, esse sentimento de insatisfação, de frustração e de desmotivação, que é um sentimento, mas ele causa um pensamento e um comportamento que em muitos casos gera inclusive uma dor, que é uma dor física, porque ele também se comunica com algumas outras áreas do cérebro, né? Uma delas é uma outra parte que é o córtex cingulado anterior. Que esse cara faz, né? Esse cara é o cara que processa a dor emocional, que processa os nossos conflitos cognitivos. Então, quando a gente acha e encontra um obstáculo, quando a recompensa não vem, esse CCA, que é esse córtex cingulado anterior, ele é ativado. E aí produz esse sentimento de frustração e que gera, inclusive, aquela sensação de dor. A gente imagina um relacionamento, as pessoas não falam que dói, né? Achei que isso é uma dor física. É por conta da ação desse cara aí. Outra área que é afetada, a amígdala, porque ela também tem um papel importante no processamento das nossas emoções, principalmente quando a gente fala de medo, né, de raiva. Então, quando a gente sente esse sentimento de frustração, alguma coisa deu errado, né? Se alguma coisa deu errado, automaticamente vem junto essa emoção básica, primária, relacionada com o medo, a gente também ativa a amígdala. O córtex, né, pré-frontal, que ele está envolvido aí diretamente nesse processamento cognitivo, né, dessa emoção. E aí, o que acontece? Quando a gente começa a experimentar muitas vezes, repetidas vezes, processos mesmo de frustração, o cérebro vai aprendendo aquilo. Vai acontecendo uma coisa que a gente chama de ciclo de feedback negativo no nosso cérebro. E aí, quando a gente fica muito exposto a frustrações de uma forma muito contínua, a gente já fica sensível a situações. A nossa sensibilidade com relação à frustração, ela fica aumentada, ela fica maior, ela já fica prevendo eventos futuros. Então a gente tem uma tolerância menor à frustração, porque na mínima hipótese, na hora que vem uma mínima ideia, uma mínima possibilidade da nossa recompensa não vir, como a gente já criou essa via de feedback negativo, a gente já fica com a tolerância muito baixa, a gente já se frustra mais rápido ainda, a gente já se frustra com menos coisas, menos obstáculos acontecendo. A nosso nível, né, de tolerância à frustração, ele tende a ser reduzido, né? Agora, tem uma outra área, que tem uma outra parte do cérebro que está relacionada com a nossa plasticidade cerebral, ou seja, com essa evolução e com essas adaptações que o cérebro faz,
e que também a gente já tem vários estudos e provas, né, relacionados a isso com a neurociência, é de que o cérebro pode se adaptar, ele pode aprender a lidar com a frustração, ele pode calibrar a frustração, ele pode encarar esse sistema de recompensa de uma outra forma, né? Mas ele precisa, obviamente, para que isso aconteça, ele precisa aprender a lidar com as suas emoções, ele precisa aprender a lidar com as respostas, né? Com as respostas emocionais a estímulos negativos. Isso vem, obviamente, através de muito autoconhecimento, né? De muitas técnicas, porque eu tenho que calibrar esse sistema para que eu seja menos suscetível à frustração. E o que acontece nos dias de hoje? A gente está calibrando pouco, né? A gente, na verdade, nosso sistema de recompensa, por conta da complexidade deste mundo mesmo, e por conta da nossa baixa tolerância e da nossa baixa resiliência, ele vem fazendo com que a gente busque cada vez mais recompensas rápidas, imediatas, e que a nossa tolerância seja, inclusive, cada vez menor. Por quê, gente? Porque a gente tem um mundo de muitos estímulos, né? A gente é bombardeado por muitas informações, por muitos estímulos, por muitos desejos, né? E isso faz com que a nossa dopamina seja sempre muito aumentada, muito aumentada. Qualquer coisa, então, aumenta a nossa dopamina, que a gente fica esperando, então, a tal da recompensa. E quando ela não vem, a gente fica frustrado. Só que normalmente numa vida, né, esse sistema foi adaptado aqui na cabeça do ser humano lá milhares de anos atrás, a gente tinha uma tolerância maior porque a gente não tinha tantos estímulos. O sistema ainda não se adaptou a este mundo de muitos estímulos. Por isso que a gente vive sempre com essa sensação maior de frustração. É quando eu faço um post e o like não vem, eu posto uma foto e a resposta não vem, eu mando uma mensagem e não é imediatamente que a pessoa responde, eu faço uma compra e não é imediatamente que ela chega, eu peço alguma coisa ou eu começo um trabalho e não é imediatamente que eu viro um gerente. O nosso nível de tolerância está baixo porque a gente está jorrando dopamina demais, porque a gente fica esperando sempre essas respostas muito rápidas e muito imediatas, né? Que esse mundo moderno tem oferecido aí pra gente. Tem pesquisas recentes, né, que falam hoje que para que a gente consiga fazer esse equilíbrio, então, com relação a esse sistema de recompensa que está diretamente relacionado aí com a questão da frustração, a gente precisa trabalhar um outro tipo de neurotransmissor, que tem um nomezinho um pouco mais complicado, né? Que ele regula a dopamina no nosso cérebro. Ele é um antídoto, digamos assim, para a dopamina no nosso cérebro, porque ele é um regulador de dor, inclusive. E ele foi apelidado, inclusive, de neurônio da frustração, que está relacionado com uma molécula que chama nociceptina. Um nomezinho difícil, mas o importante é que a gente saiba é que ele é um antidopamina. Tá? E como é que isso acontece no nosso cérebro? Eles fizeram uma pesquisa com roedores, aqui nesse caso específico desse estudo que eu estou citando aqui para vocês, e eles descobriram então que esse neurôniozinho aí, dessa nociceptina, eles ficavam muito ativos quando os ratinhos lá que eles estavam testando, eles desistiam de uma determinada atividade lá que a princípio eles ganhavam recompensa. Como é que era o estudo? O ratinho apertava uma alavanca, de imediato recebia uma água doce. Depois ele tinha que apertar 2 vezes para receber água doce. E assim eles foram fazendo isso de uma forma, numa sequência, até que o esforço começou a ser muito grande para ele receber aquela recompensa. Ele tinha que fazer
um movimento com o nariz, começou a machucar o nariz, tinha um esforço físico muito grande. E aí eles viram que nessa hora a dopamina baixava, porque ele já não tinha mais motivação, e aumentava então esse outro neurotransmissor. E aí o que eles viram então? Que esse cara equilibra esse nosso sistema. É ele que faz com que em determinados momentos a gente tenha a opção por desistir. Porque tem hora, né? Tem os memezinhos, as frasezinhas que rodam na internet que desistir não é opção. Tem hora que é assim. Tem hora que o seu próprio cérebro, porque o cérebro está aqui para que a gente se mantenha vivo, o princípio básico dele é a nossa sobrevivência, na hora que ele vê que você está se matando, na hora que ele vê que você está se prejudicando, que você está adoecendo por conta daquilo, ele baixa o nível de um, sobe o de outro, para dizer para você, chega, você não vai mais tentar. Né? Então é a hora que esses neurônios são ativados e a gente acaba desistindo disso, para que a gente possa regular, né? E nos manter, então, vivos e nos manter equilibrados, né? Concluindo, então, essa equação aí desse aumento de recompensa e da busca desse aumento de recompensa, e na hora que a gente tira a recompensa, quando a gente faz esse equilíbrio de a gente não continuar tentando, né, isso muitas vezes não é uma falha moral e de caráter, tem hora que a gente precisa parar e desistir mesmo, tem a ver com essa tendência do cérebro, então, da sobrevivência, da busca do equilíbrio, da estabilidade, que tem um nomezinho que chama homeostase. Esse é um mecanismo que está inerente no nosso cérebro, no cérebro de todo mamífero. Ele não é privilégio do nosso córtex pré-frontal, né, que é a parte do cérebro que é específica de nós, seres humanos. Ele está presente na maioria dos mamíferos, que esse sistema de recompensa já está presente. Né? É para que a gente não se arrisque, para que a gente não faça comportamentos arriscados que vão colocar em xeque, né, a nossa sobrevivência. Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter com a frustração? Entender que por que a gente está se frustrando tão rápido? Né? Por que a gente está crescendo essas expectativas? Porque a gente quer recompensas cada vez maiores e cada vez mais rápidas. Neste mundo, que é um mundo de muitas... É um mundo que está sempre levando a gente a isso, né? Que é um mundo de muitos, muitos estímulos. Para que a gente equilibre, então, esse processo da frustração, é preciso que a gente entenda, é preciso que a gente crie expectativas ou que a gente imagine as recompensas que a gente vai ter diante de uma atitude, diante de um comportamento, mais próximas e mais baseadas da realidade possível. Então, diante de qualquer motivação, eu tenho que entender que as coisas têm processo, que as coisas, a maioria delas, leva tempo. Eu tenho que aprender que durante o processo eu posso gostar, eu posso aproveitar, eu posso aprender, eu tenho coisas que eu posso ganhar também, que não é só a aguinha doce lá, na hora que eu bato na alavanca, tem todo um processo até chegar lá, que é de aprendizado, que é de aprender, que tem uma sequência, que tem uma escada para subir. Não é eu querer começar uma academia hoje e ter um tanquinho amanhã. Tem processo, tem evolução, tem o primeiro gominho, tem o segundo. Não é eu querer começar uma dieta hoje e amanhã já está 5 quilos mais magra. Tem para cada 1 quilo tem X gramas. Né? Então eu tenho que aprender que as coisas levam tempo. As coisas levam tempo, tem processo, tem construção. E gostar desse processo, se apaixonar pelo processo, buscar, observar e gostar da evolução contínua durante aquele processo. Senão a gente vai se manter no nível de frustração o tempo inteiro. A gente vai se manter frustrado o tempo inteiro. E aí o que acontece quando a gente
frustra num nível muito alto, a gente desiste, o nosso cérebro faz isso com a gente desiste. Então, quando eu começo a fazer academia e eu quero que amanhã eu esteja 5 quilos mais magra e eu não vou estar, porque não tem como, isso não vai acontecer, eu vou desistir. Se eu entro num processo de autoconhecimento, de busca de desenvolvimento das minhas habilidades, das minhas competências, mas na primeira semana eu já tenho um acesso de ansiedade ou uma reação meio de raiva aqui diante de uma situação, eu já desisto. Isso não é pra mim, não vai dar, eu não vou conseguir. Porque a gente, né, joga lá a recompensa lá e não entende o passo a passo desse processo. O passo a passo da criação de uma recompensa que é muito maior lá no final. Mas que ela precisa passar por outras etapas. A gente precisa de verdade entender que o processo faz parte e gostar desse processo e curtir esse processo e ver os pequenos ganhos, os baby steps, né? A gente não cria comportamento nem hábito sem baby steps, passinhos de bebês. E essa é o extraordinário, né, do cotidiano da nossa vida. É a gente focar nesses passinhos de bebês, nesses ganhos e reforçar esses ganhos, para que a gente não se mantenha sempre frustrado. Então, buscar uma dieta nova, um shape novo, um emprego novo, uma promoção, um reconhecimento, tem um processo. Tem um processo do seu trabalho, tem um processo de você se relacionar, tem um processo de você buscar mecanismos para demonstrar o seu trabalho, para pedir um feedback, para ir atrás. E não é no primeiro não desistir. Talvez você vai pedir uma recompensa ali, né, que seria um aumento, uma promoção. Não é no primeiro não que vai desistir. Não é no primeira porta na cara que você vai desistir. Senão a gente vai ficar eternamente imaturos e mimados, né, com esse excesso de dopamina no nosso cérebro, e que a resposta imediata sempre é sentar e chorar. Então, entender que é processo e que recompensa rápida, normalmente a sequência dessa recompensa rápida é uma sensação muito, muito ruim no dia seguinte, porque você faz uma recompensa rápida, normalmente você toma uma atitude para ter uma recompensa rápida, para aumentar demais esse nível seu aí de dopamina, e aí quando ele abaixa, porque você já ganhou a recompensa no dia seguinte, aquele vazio, sabe, de que quando você está num processo de dieta e você sai da dieta como um sanduíche, porque hoje eu mereço, faz uma compra, hoje eu mereço, isso gera no dia seguinte um efeito rebote muito grande no cérebro, que é quando o nível de dopamina vai lá embaixo. Você já alcançou mesmo. Você já alcançou, você estava esperando ali, aí você come um sanduíche porque você merece, porque você está num processo de emagrecimento. Mas eu mereço, estou X dias sem comer. Aí você come, aí o seu nível de dopamina vai para baixo do basal, né? O delta fica muito desproporcional, vai para baixo do basal, e aí você fica com aquela sensação ruim mesmo, aquela sensação daquela dor, daquela perda, que é cerebral, né? Tá registrado aí, tá alinhado ao CCA, que é uma parte muito específica do cérebro. Equilíbrio, homeostase. O cérebro precisa e tem de homeostase. É isso. A gente se vê na próxima.